Alô, tudo bem? Meu nome é Ronald Almeida e mais uma vez aqui estou eu para fazer mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. E hoje vou falar de uma coisa muito séria, tá certo? Vou falar numa passagem, num tema baseado na passagem de Atos 24, em que o apóstolo Paulo estava sendo julgado em Roma e a acusação, o promotor falou a respeito de Paulo. Está aqui no verso 5 de Atos 24, verso 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Pronto, o apóstolo Paulo no tribunal sendo chamado de membro de seita e perturbador da paz, não é? E no verso 14, o apóstolo Paulo se defende. E uma das defesas está aqui no verso 14. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Amém. Vocês sabem, que num tribunal é assim, um tribunal justo é assim. O juiz ouve o réu, a defesa, e o juiz também ouve a acusação. Nós adventistas, assim como Paulo no passado, somos acusados de ser uma seita. O que é uma seita? Lá no dicionário Aurélio diz: seita, doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge de certa forma de outra doutrina principal. Pronto, quer dizer, para os cristãos, uma seita é aquele grupo de pessoas que pregam algo que não está de acordo com a Bíblia. Então nós somos chamados de seita. Agora veja, eu não sei se já repararam, mas nos acusam de seita, mas não nos dão o direito de resposta, não nos dão o direito de defesa. Muitos líderes religiosos dizem de nós: olha, minha gente, esses adventistas são uma seita e fazem coisa errada, e não conversem com eles, não queira nada com eles. Pronto, então quando eles dizem assim, não queira nada com adventista, estão nos privando da liberdade de nos defendermos dessas acusações, Eles não querem que seus membros entrem em contato conosco de jeito nenhum. Um certo pastor disse: se você vê um adventista numa calçada, vá para o outro lado da calçada. Mas é isso. E usam até uma passagem da Bíblia para justificar a atitude deles. Está lá em 2 João 10, eles usam esta passagem contra nós. 2 João 10 diz. Está aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Pronto, aí usa essa passagem para dizer: olha, os adventistas não têm essa doutrina, então não saudem em casa, não recebam em casa, nem saúdem eles. Não é isso? Mas a verdade é o seguinte, A verdade é o seguinte: os adventistas
eles trazem a doutrina de Deus. Então, essa passagem aqui diz para não recebermos em casa quem prega falsa doutrina. Mas nós, adventistas, não pregamos falsa doutrina. Ora, só porque o pastor de uma igreja diz que a gente é seita, não quer dizer que isso seja verdade, não é? E por que não deixa a gente se defender? Olha, na minha igreja adventista, os pastores da minha igreja não proíbem a gente de conversar com ninguém. A gente fala com todo mundo. Eu falo com testemunha de Jeová, com mórmon, com muçulmano, com católico, com presbiteriano. Eu falo com todo mundo. Com Hare Krishna, com essa igreja reformada, né? O movimento carismático, eu falo com todo mundo. Porque Jesus não disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eu leio literaturas de várias igrejas, de várias seitas também, de várias ramificações, até literatura espírita. Entendeu? Porque nós sabemos que, se temos a verdade, não devemos ter medo da verdade dos outros. Está entendendo? Se nós somos o dono da verdade, então para que ter medo de se aproximar do que os outros pregam? Pense bem nisso, né? Segundo Timóteo 3,12 diz o seguinte, para encerrarmos. Segundo Timóteo 3,12. Está aqui, segundo Timóteo. Eita. Pronto, aqui diz. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo foi perseguido, os outros apóstolos foram perseguidos. E por que não a igreja de hoje também não vai ser perseguida? Não vai ser caluniada? Não vai ser difamada? Isso é uma coisa que está acontecendo. E a gente não deve estranhar. Então que vocês possam meditar sobre isso e estudem a palavra. E não ir na conversa de pastores. E deixa eu dar um conselho, né? Estou terminando aqui. Se você não sabe nada de Bíblia ainda não estudou a Bíblia, não chame ninguém de membro de seita. Não faça isso. Você não sabe nada da Bíblia. Como é que vai provar isso? Pense bem. Para chamar alguém de seita, tem que ter autoridade para isso. E para ter autoridade, tem que ser entendido na palavra. Então, que Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus.